E aí, meu povo, boa noite pra vocês. Era pra ser uma vitória fácil do Barcelona. Foi uma vitória fácil do Barcelona, bastante fácil, bastante cômoda por 85 minutos. E aí vem a grande crítica que eu vou fazer mais uma vez. Não pode deixar um adversário como o Albacete voltar para o jogo como voltou nos minutos finais. O Albacete que tinha eliminado o Real Madrid, cá entre nós, é culpa do Real Madrid. Por mais que o Albacete tenha feito ali o grande jogo das suas últimas décadas, quem sabe da sua existência, mas quando o 17º colocado elimina um time como o Real Madrid, a culpa é do time como o Real Madrid. E o Barcelona fez um jogo fácil, tranquilo, rodou o elenco, fez tudo o que tinha que fazer. O que não pode é tomar um gol besta como tomou e depois quase tomar o segundo, né? Um momento do jogo que não se sabia se o gol do Ferran Torres tinha sido anulado ou não, porque a transmissão perdeu o árbitro mostrando isso, mostrando a comemoração do Ferran. Então, o Albacete perdeu o gol de empate com o Gerard Martin tirando em cima da linha. O Barcelona que tomou 3 gols do Clube Bruges, que tomou 2 gols do Slavia Praga, que tomou o gol do Copenhague, que em times que eu não digo nem que são classe média, times de fora do feudo, por assim dizer, foram capazes de fazer muito dano ao Barcelona e quase que o Albacete foi. Então quer dizer que por mais que o Barcelona tente controlar, tente jogar tranquilo e tal, qualquer um, e esses adversários que eu tô falando aqui, porque complicaram a vida contra o Slavia Praga, o Barça custou no segundo tempo a abrir um gol de vantagem para abrir o segundo, contra o Clube Bruges só empatou, e contra o Copenhagen também foi virar o jogo já quase aos 15 do segundo tempo, e contra o Albacete que fez um jogo tranquilo, o jogo voltou a não estar tranquilo nos acréscimos, contra qualquer um, cá entre nós, meu povo, Clube Bruges, Slavia Praga, Copenhague, Albacete, qualquer um volta para o jogo contra o Barcelona, isso não é saudável. Foram 85 minutos bem tranquilos, como deveria ser. Até acho que o jogo deveria ter sido fechado antes, eu vou falar disso aqui agora. Mas não pode voltar para o jogo adversário como voltou. Falando sobre o jogo, por que o Barcelona não fechou o jogo antes? Porque primeiro encontrou uma defesa muito fechada, em alguns momentos parecia um grandíssimo Cruzeiro e Betim, bola de um lado, bola para o outro, não conseguia entrar, cruzamento na área, zagueiro afastando. Foram só 6 finalizações do Barcelona no primeiro tempo, apesar do grande domínio que teve. Só tinha o Lamine Yamal de 1 contra 1, como o Albacete se fechava muito, ele não tinha espaço para drible, como tinha muita gente próxima à bola, quando ele driblava um, tinha outro jogador para fazer cobertura, pouca influência do João Cancelo, seja pelo lado esquerdo, como tinha jogado as outras partidas, e dessa vez pelo lado direito, também até acho que fez melhores ultrapassagens do que o Condé, mas não terminou bem as jogadas, então pouca influência do João Cancelo. E outra coisa que eu já tinha falado no jogo da vitória do final de semana contra o Elche, outra vez o Barcelona termina o jogo com um XG menor do que o esperado. Era esperado 2.4 gols do Barcelona, 2.8 gols do Barcelona, deixa eu ver se eu acho isso aqui fácil. 2.44, o Barcelona fecha com 2 gols. Porque o Rashford não passou aquela bola para o Lewandowski, quando o jogo estava 0-0, que ali era um gol. Porque o Lewandowski está muito lento, logo depois do gol do Lamine tem um cruzamento rasteiro do Rashford, que era um cruzamento na medida, ele não é forte demais na minha visão, e o Lewandowski lento não consegue acompanhar. No segundo tempo tem 2 meladas de bola do Lamine Yamal, assim, com açúcar pro Ferran. Uma ele tenta bater no contrapé do goleiro, ele pega com o pé. E o segundo, o zagueiro, se recupera muito bem para entrar de carrinho e cortar o gol do Ferran. E ainda o gol do Ferran anulado por muito pouco, né? Eram 4 jogadas, por assim dizer, valendo. Uma do Rashford, uma do Lewandowski, 2 do Ferran, mais a do Ferran, que não valeu. Então são 4 gols que deveriam ter saído pelo menos 1 ou 2, mais o do Ferran impedido. Então isso fez com que o Barcelona não fechasse antes do jogo. Quem foi muito bem foi o Lamine Yamal. Tem alguns números do Lamine Yamal que são impressionantes. É a primeira vez na carreira dele que ele chega a 4 jogos consecutivos marcando. Copenhagen, já tinha feito antes no Oviedo, Elche e Albacete. Tudo bem que são os adversários mais fracos nesse momento, mais acessíveis, mas o Lamine Yamal ainda não tinha, na sua muito curta carreira, ou na sua muito curta idade, porque a carreira não é tão curta assim, feito gols em 4 jogos consecutivos. E agora conseguiu. Tem um bom momento goleador o Lamine, e hoje foi bom também em outros quesitos. Tá jogando bem o Lamine Yamal. Ele chegou a ter uma sequência de 1 gol em 7 jogos, até aquele jogo contra o Racing Santander que ele marca, e de lá pra cá são, se eu não estou enganado, 6 gols em 7 partidas do Lamine. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso fácil aqui. Mas a sequência de jogos do Lamine e de gols é muito boa. Já são 14 gols nessa temporada, eu vou trazer até números mais apurados aqui para vocês. Mas ele tem, desde aquele jogo com o Racing Santander,
5 gols nos últimos 6 jogos, só não marcou contra a Real Sociedad, que foi aquela doideira de jogo, que ele deu uma assistência. 5 gols e 2 assistências nos últimos 6 jogos do Lamine Yamal. Ele deu 5 passes decisivos, né? Teve 2 pro Ferran que não entraram, outros bons passes que ele deu no jogo. No jogo do final de semana tinham sido 8 passes decisivos do Lamine Yamal, 5 dessa vez, ele está criando muitas jogadas. Eu parei para olhar, ele já tem 84 passes decisivos nessa temporada, segundo os números do SofaScore, contra 93 da temporada anterior com 16 jogos a menos. Faltam 9 passes decisivos para ele igualar a temporada passada do Lamine, que tinha sido muito boa, e faltam 16 jogos. Ele jogou 29 vezes, deixa eu pegar aqui para ver uma média. Estou fazendo tudo ao vivaço com vocês hoje, hein? Vocês estão vendo um processo de produção ao vivo aqui. São 84 passes decisivos, é isso, né? Dividido por 29 jogos, ele tem uma média de 2,89 por jogo. Faltam ainda, vamos contar que o Barça faz o mesmo número de jogos que a temporada passada, então faltam ainda 16 jogos, isso vezes 16, seriam ainda 46 passes decisivos, mais os 84 que ele já tem. Ele terminaria com 130 passes decisivos, o que seria 37 passes decisivos mais que na temporada passada. São 32 chances criadas versus 38 chances criadas da temporada passada. Faltam 6 grandes chances criadas para o Lamine Yamal igualar a temporada anterior. Mostra que ele está dando passes, criando jogadas, os seus companheiros estão com mais dificuldade de concluir. A gente viu isso nos 2 últimos jogos, a gente viu isso contra a Real Sociedad também, que o Lamine criou muitas e seus companheiros não concluíram. Então o Lamine já tem 14 gols contra 18 da temporada passada, está quase igualando também. A média de gols é muito melhor. E além disso, em passes decisivos, em chances criadas, ele também vai servindo muito bem os seus companheiros. É o grande ponto positivo, um amadurecimento do Lamine Yamal. De vez em quando ainda acho que tem jogos que ele joga um pouco mais para ele do que para o time, mas nos últimos jogos isso não tem acontecido. Vou trazer alguns pequenos pontos positivos e negativos. De negativo, o Barcelona permitiu 3 grandes chances criadas pelo Albacete. Nunca tem um jogo sem riscos, como eu disse no início aqui. E o Cancelo ainda não foi influente, ainda não se achou, é normal, acabou de chegar. Lembrando que ele vai poder jogar a Liga dos Campeões, né? Ele não podia jogar os 2 últimos jogos, porque não estava inscrito. Agora, como muda de fase, se permite novas inscrições, ele pode jogar. De positivo, o Gerard Martin, de lateral esquerdo, vai mostrando que também pode ser útil. Inclusive, o passe que ele dá para o Cancelo, ele é uma deixa para eu falar algo que eu já penso há algum tempo. Ele assiste melhor do que o Baldé. Acho que o Baldé conduz melhor a bola, tem aquela arrancada por dentro em diagonal que é muito boa, mas os cruzamentos do Baldé eu acho que às vezes são tensos demais, falta tirar um pouco o peso da bola, acertar o companheiro na área em melhores condições, e o Gerard Martin faz isso bem. Contra a Inter de Milão ele deu 2 cruzamentos, né? Naquele 3-3, o Gerard Martin teve um jogo de altos e baixos, mas deu cruzamento para 2 gols naquela partida. Ele é bom assistente mesmo, ele tem bom chute e bom cruzamento. Acho que não conduz bem a bola, que domina ela longe demais, que não dá bons passes curtos, mas em cruzamentos, em chutes, o Gerard Martin vai bem. Marc Bernal me pareceu mais leve, me parece cada vez mais solto, mais desenvolto, mais ágil dentro de campo. Acho que a gente está começando a ver o Marc Bernal mais perto da realidade, agora que ele está ganhando mais ritmo, mais minutos, né? Ficou muito tempo parado. Essas lesões normalmente vêm depois com pequenas lesões musculares, outras lesões de joelho, olha o Neymar, olha o Gavi, olha o Rodri, essas lesões são uma porcaria. Olha o Carvajal no Real Madrid. E o Marc Bernal está administrando bem os minutos, e hoje ele me pareceu bastante ágil, perdeu uma bola no campo de saída, mas me pareceu bem. Frenkie de Jong acho que foi muito bem no jogo. E a questão física, era um jogo de quartas de final de Copa do Rei, tem vezes que esses jogos são complicados, o Barcelona deu sorte de pegar um time da segunda divisão e fez até uma boa gestão de minutos o Hans Flick. Descansou Pau Cubarsí, descansou Baldé, Firmino e Ferran descansaram para entrar só no segundo tempo, os outros nem entraram, e o time sobreviveu, rodou bem outra vez, sem o Rafinha, sem o Pedri. Eu também acho isso bem positivo. O que vem por aí? Semifinais, o Barcelona vai ter um sorteio depois da definição das quartas de final. Os confrontos são Alavés contra a Real Sociedad, Valência Athletic Clube, Atlético de Bilbao, né? E Betis contra Atlético de Madrid. O pior adversário aqui é o Atlético de Madrid, lembrando que as semifinais são jogos duplos. Na temporada passada o Barça se classificou contra o Atlético, 4-4 o jogo em Montjuïc, depois ganhou 1-0 o gol do Ferran, jogando em Madrid.
São jogos de ida e volta. Alavés, Real Sociedad, Valência, Atlético de Bilbao são ótimos adversários para o Barcelona pegar nesse momento. Nenhum deles vem bem. O Betis é mais difícil jogar em Sevilha, é um time animado, um time complicado. E o Atlético de Madrid é o mais difícil de todos eles. Então, Betis e Atlético de Madrid, um dos dois vai se matar. É um bom torneio para o Barcelona ganhar, né? Cá entre nós, sem o Real Madrid, com o nível dos times espanhóis esse ano, sem o Villarreal, Atlético de Bilbao e Real Sociedad sem jogar bem. É um bom campeonato e acho que vai ter uma boa semifinal o Barcelona em jogos de ida e volta para jogar. E quem sabe chegar na final para tentar ganhar mais um triplete doméstico que seja, né? Ganhou a Supercopa, é líder de La Liga com um ponto mais que o Real Madrid e está na semifinal com bons duelos que vem pela frente para enfrentar. É isso daqui, meu povo, de Barcelona 2, Albacete 1, o Barça classificado. No final de semana enfrenta o Mallorca pelo Campeonato Espanhol. Eu volto aqui para fazer vídeo para vocês. Beijo, hein, gente? Tchau, tchau. Faça o favor de dar um like aqui para me agradecer por ter feito o vídeo para vocês. É só isso que eu peço. Tchau, até mais.